E hoje iniciamos o julgamento e as conclusões das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Sempre dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa e contraditório, inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário. Aqui, presidente, na ação penal 2668, a ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, integralmente recebida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessões realizadas nos dias 25 e 26 de março de 2025, em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público da União e com considerável prejuízo à vítima e deteriorização de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. E em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações acima descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Essa denúncia foi por unanimidade recebida. Transcrevo no relatório, presidente, a ementa que faço rápidas observações, principalmente porque foram as teses todas apresentadas pela defesa. Na ementa constou a inexistência de impedimento, suspeição ou de parcialidade do ministro relator e dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. O plenário dessa Suprema Corte pacificou que as alegações das defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pelas autoridades arguidas. Item 2 da ementa, competência desse Supremo Tribunal Federal, por meio de sua primeira turma, a partir de 18 de dezembro de 2023, artigo 9º, inciso 1º, letra L do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os poderes e instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Item 3, absoluto respeito ao devido processo legal, inexistência de nulidades nas investigações da denúncia e no próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038 de 1990. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material, de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de defesa, direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, direito aos recursos, à decisão imutável e à revisão criminal. Item 4, inexistência de nulidade no prazo simultâneo para apresentação das defesas prévias do artigo 4º da Lei 8.038 de 90. Ausência de previsão legal, inclusive com previsão de sigilo do acordo de colaboração premiada como regra até eventual recebimento da denúncia. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 10A da Lei 12.850, de 2013, somente após a instauração da ação penal, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Inexistência de previsão legal para que a sustentação oral da defesa do colaborador naquela fase seja anterior à dos demais denunciados. Item 5. Inexistência de nulidade no oferecimento de 5 denúncias por núcleos de atuação pela Procuradoria-Geral da República. Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade da ação penal às ações penais públicas precedentes. Impossibilidade de decisões contraditórias, uma vez que será o mesmo órgão julgador a analisar todos os fatos e as 5 denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Item 6,
amplo e restrito acesso a todos os elementos de prova que embasaram a denúncia. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, cerceamento de defesa inexistente, inexistência de document dump. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela polícia. Em relação à Procuradoria-Geral da República, os principais pontos da alegação final foram: 1. A estruturação e atuação de organização criminosa que teria ocorrido entre o período do meio do ano de 2021 e o início de 2023, com o claro intuito de promover a ruptura da ordem democrática no Brasil. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou e executou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constituídos, especialmente do Poder Judiciário. Ainda salientou a Procuradoria-Geral da República que a organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República, em conjunto com integrantes do alto escalão de governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, estruturou e mobilizou de forma sistemática gentes, recursos e competências do Estado brasileiro à revelia do interesse público, para propagar narrativas enganosas, assim como para provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias. A afronta, afirmou a Procuradoria-Geral da República, a legalidade constitucional, teria por objetivo a permanência ilícita de Jair Messias Bolsonaro no comando do poder, com o intuito de enfraquecer as instâncias públicas em clara negação do princípio da alternância democrática, da soberania popular e do equilíbrio entre os poderes. A Procuradoria-Geral da República, em relação às preliminares suscitadas pelas defesas dos réus sobre incompetência para julgamento do feito, arguição de suspeição e impedimento, violação ao duplo grau de jurisdição e falta de acesso às provas dos autos, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que todas essas alegações já haviam sido superadas pela primeira turma desse Supremo Tribunal Federal no momento do recebimento da denúncia. Especificamente, em relação à alegação de defesa de Anderson Gustavo Torres, suscitando a nulidade do depoimento dos comandantes das Forças Armadas, sobre o argumento que teriam sido impropriamente induzidos na fase investigativa, a Procuradoria-Geral da República refutou a alegação, destacando que não houve qualquer irregularidade. Também em relação à alegação do réu Jair Messias Bolsonaro de nulidade da citação, uma vez que ocorreu durante a sua internação hospitalar, a Procuradoria-Geral da República rebateu a alegação, salientando a presença do réu em todos os atos da instrução e acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Ainda a Procuradoria-Geral da República alegou que a instrução processual reforçou a existência de todos os manuscritos, arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagens sobre o plano de ruptura da ordem democrática que haviam sido apreendidos pela Polícia Federal durante as investigações, como, por exemplo, o documento Operação 142. Da mesma forma, ressaltou a Procuradoria-Geral da República que as testemunhas ouvidas em juízo, principalmente os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, confirmaram que lhes foram apresentadas minutas que decretavam medidas de exceção e não se ajustavam às hipóteses constitucionais e de consequências impensáveis no Estado Democrático de Direito, assim como confirmaram terem sido, disse a Procuradoria-Geral da República, pressionados a aderir ao plano golpista, inclusive sofrendo ataques virtuais. A Procuradoria-Geral da República afirmou ainda em suas alegações finais estarem configurados os crimes de golpe de Estado e restrição do livre exercício dos poderes constitucionais.
E quanto ao golpe de Estado, disse a Procuradoria-Geral da República, a materialidade delitiva foi comprovada pela sequência dos atos de ruptura com a normalidade do processo sucessório. A organização criminosa teria implementado narrativa enganosa, visando descredibilizar publicamente o sistema eletrônico de votação, a partir do uso de recursos e agentes públicos e mobilizando integrantes das Forças Armadas do Estado brasileiro para prejudicar a livre manifestação da vontade popular, assim como para apoiar uma forma de gestão desvinculada do processo eleitoral após a derrota às urnas. A partir disso, a Procuradoria-Geral da República enumera as provas sequenciais e que, segundo o órgão acusador, confirmariam essa hipótese. Ainda a Procuradoria-Geral da República, em relação ao crime do artigo 359-L, passa a fazer uma cronologia a partir do dia 7 de setembro de 2021, de pronunciamentos na esplanada dos ministérios e na Avenida Paulista, inclusive salientando que o réu Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a animosidade contra o Poder Judiciário e seus... Começa o julgamento da trama do golpe. Fala agora o ministro Cristiano Zanin. Vamos ouvir. Advogados, advogadas, todos que estão presentes, jornalistas... Antes de apregoar o processo pautado para julgamento, para melhor organizar os trabalhos, repasso algumas orientações e explicações sobre o rito do julgamento. Inicialmente, a presente sessão está sendo reproduzida pela TV Justiça, como forma de dar transparência a esse julgamento, da mesma forma que esta corte já realizou com outros processos. Sendo assim, seguindo a liturgia desse Supremo Tribunal Federal, esclareço que não é permitido o uso de aparelho celular para filmar este julgamento. Até porque todos os vídeos estarão disponíveis nas plataformas e redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao rito do julgamento desta sessão, em respeito ao regimento interno e demais normas processuais, os ministros dessa primeira turma deliberaram que os trabalhos seguirão a seguinte ordem. Primeiro, leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator. Segundo, apresentação da sustentação oral pelo Procurador-Geral da República pelo prazo de 1 hora, mas devido ao grande número de réus, desde já fica autorizada a prorrogação por mais 1 hora, se for necessário, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, será facultada a sustentação oral das defesas pelo prazo de 1 hora, na seguinte ordem. Primeiro, o réu colaborador e depois na ordem apresentada na denúncia. 4. Após as sustentações orais, o tribunal realizará o julgamento da ação penal, decidindo pela procedência ou improcedência da ação. E depois, caso haja réus condenados, será deliberada a análise da dosimetria da pena. 5º, apresentação do voto pelo relator. E 6º, abertura da votação pelos demais ministros. Então, prestados esses esclarecimentos, apregou para julgamento a ação penal 2668 para análise da procedência ou improcedência dos pedidos. Início desse julgamento, e como a Marina estava falando, a gente teve aí a necessidade óbvia de um reforço muito intenso da segurança. Reforço esse que vem ser detalhado para a gente, aí traz mais informações para a gente a Gabriela Veras. O policiamento extremamente reforçado aqui na área da Praça dos Três Poderes. Era uma cena mais comum, normalmente no dia a dia a gente via uma viatura ou outra, só que hoje várias viaturas estão fazendo rondas aqui ao longo da Praça dos Três Poderes e não somente aqui, em frente ao Supremo Tribunal Federal, mas também nas proximidades do Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e também na esplanada dos ministérios. Quando eu estava vindo para cá, eu percebi isso, algumas viaturas, policiais militares fazendo essa ronda. E vale também a gente ressaltar uma informação que aquelas grades que fazem toda a segurança do perímetro aqui do Supremo Tribunal Federal também foram recolocadas
colocadas no Palácio do Planalto ao longo desta semana, visando esse dia de hoje, visando o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esses gradis foram recolocados, redobrada a segurança por aqui, muitos policiais militares fazendo as rondas aqui ao longo de toda a Praça dos Três Poderes, ao longo da esplanada dos ministérios também, e não somente esse policiamento ostensivo por terra, mas no ar. Aqui, ao longo desta manhã, vi o helicóptero da Polícia Militar fazendo essa segurança, fazendo esse monitoramento de toda a área, além também de drones que fazem também a varredura do local, como a nossa colega Marina Demore falou agora há pouco. Tem essa tecnologia sendo utilizada para o quê? Garantir a segurança aqui da Praça dos Três Poderes, da área de uma forma geral, dos prédios públicos, do Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte Brasileira, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, visto que eles foram alvos, daquela depredação que aconteceu no 8 de janeiro. Então, policiamento reforçado aqui na área, e a expectativa é que isso permaneça ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, enquanto o julgamento durar. Esse julgamento histórico que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados de uma trama de golpe de Estado. Capítulo da história que se escreve diante dos olhos de milhões de brasileiros. Supremo Tribunal Federal começa esse julgamento daqui a pouquinho, como a gente estava falando para vocês. Um ex-presidente da República, vários ministros de Estado, militares de alta patente, todos eles ali aguardando o veredito que vai ser dado por 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Serão 8 sessões. Olha, a gente está desde as primeiras horas do dia acompanhando toda a movimentação aqui em frente à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde vai acontecer o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus pela trama golpista. Faltam menos de 20 minutos para o início do julgamento. Agora há pouco chegou à sede do Supremo Tribunal Federal os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi e também Paulo Cunha Bueno, passaram aqui pela imprensa, falaram rapidamente. Disseram que o foco da defesa vai ser apresentar argumentos técnicos. Disseram também que o ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmando a informação que já vinha sendo trazida aqui pela nossa analista Jussara Soares, de que o ex-presidente não vai participar, não vai vir pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar o julgamento, vai acompanhar de casa, onde cumpre prisão domiciliar. Então a gente acompanha toda essa movimentação. Outros advogados também já passaram por aqui, alguns parlamentares, principalmente da esquerda, da base governista, também vieram acompanhar de perto o julgamento da trama golpista. Para que tudo ocorra dentro da normalidade, sem nenhuma interferência externa, o Supremo Tribunal Federal também montou um esquema de segurança reforçado em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, desde as primeiras horas do dia, a gente acompanha a movimentação de drones que estão sobrevoando a Praça dos Três Poderes e todo o entorno aqui do prédio do Supremo. Também cães farejadores que fizeram já várias varreduras aqui na sede do STF, além da segurança pessoal dos ministros, que também foi reforçada para esses dias de julgamento. Clarissa, lembrando que hoje é só o primeiro dia, o ministro Cristiano Zanin daqui a pouco fará a abertura dos trabalhos, vai passar a palavra para Alexandre de Moraes ler o relatório e na sequência a gente vai ver então a PGR e depois os advogados fazendo a defesa dos seus argumentos, viu? Essas são as expectativas, portanto, para esse primeiro dia de julgamento, que só deve se encerrar na sexta-feira.